Calorosas saudações, e há muita coisa que nos faz entrar em pânico. Crocodilos, aranhas, o IMI. Mas no caso do Sebastião Bugalho, é mesmo ser comparado ao Chega. O que não faz ninguém entrar em pânico é colocar like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam gosto no vídeo e subscrevam o canal, porque caminhamos para os 70 mil subscritores. Portanto, deixem like e subscrevam o canal, que é importantíssimo. Sem mais demoras, vamos ouvir, enfim, e vamos ver também este momento épico de Sebastião Bugalho. Eu não tenho tanta diferença. Acho que faz diferença e acho que fará a diferença, não é por acaso que o acordo de coligação do PSD e do CDS diz que também é uma coligação com independentes, porque estarão nas listas, estarão no governo, etc. Se o Pedro Nuno E Santos... haverá mais, pelos vistos. Exatamente. Se o Pedro Nuno Santos aparecer com um programa e com uma equipa, não só de bons quadros do PS, como é o caso da Alexandra Leitão, mas também com gente da sociedade civil, eu acho que poderá ter legitimidade para dizer nós também queremos fazer diferente. Eu espero que assim seja. É que este é o grande problema com a direita, que não é a direita do Chega, representada pelo Sebastião Bugalho, que é uma pessoa que eu respeito em termos intelectuais, mas este é o grande problema. Eu acho que a população portuguesa já deveria ter chegado a um nível em que nem deveria dar sequer mais uma oportunidade, ou mais uma abébia, se quisermos nomenclar em termos de gíria popular, ao próprio Partido Socialista, porque eu, olhando para o Partido Socialista, em que uma principal figura do anterior governo e dos anteriores governos, que é Pedro Nuno Santos, o vai liderar e muito provavelmente vai manter várias das figuras que não têm a capacidade, por exemplo, da Alexandra Leitão. Vamos assumir que a Alexandra Leitão tem uma boca, e tem, intelectualmente falando, sem dúvida, temos que ser justos. Agora, se virmos a realidade do PS, a verdade é que não será propriamente benéfico e, portanto, chegamos a um ponto em que quem quer que seja que se apresente numa lista a deputado ou outra coisa qualquer, já é questionável não pela pessoa em si, mas pela organização que está a representar. Fazer igual aos últimos 8 anos, eu acho que não é bom para ninguém. Agora, se me permites só dar 2 notas muito rápidas. Primeiro é que eu acho que tu disseste uma coisa que é muito importante e que ainda ninguém disse, Bernardo, que é a moção de rejeição, para ser passada, precisa de 116 votos. Claro. É o que diz a Constituição. Precisa dos votos. Portanto, a moção de rejeição do Chega, apesar de ter o seu valor simbólico e político, quando for apresentada, tem todo o direito a apresentar a moção de rejeição, seja ao PS, seja ao PSD. A moção de rejeição do Chega não terá mais do que esse valor político. Não vai derrubar governo nenhum. Claro. Ele tem razão. Em determinado aspecto, ele tem razão, porque vamos imaginar, o Chega ter 116 deputados, complicado, não é? Muito complicado ter maioria absoluta. Qualquer partido, na realidade. E, portanto, uma moção de rejeição governamental é como um orçamento de Estado. Precisa de votos em termos maioritários no âmbito parlamentar para ser passada. Ora, o Chega precisaria, vamos imaginar, falava-se aqui da moção de rejeição ao governo do PSD, precisaria dos votos do PS. E talvez até mais, porque PS mais Chega não daria para ter maioria. Obviamente que esse governo nunca existiria, mas na questão de uma votação à rejeição de um governo de PSD, isso não seria possível, pelo menos no que as sondagens têm apontado. Agora, apesar de ele ter razão no que diz aqui, há outro âmbito de análise também, que é, tudo se faz para não meter o Chega em termos da representatividade parlamentar e governamental naquilo que são as decisões mais importantes do país. O que quer isto também dizer que o argumento que o Chega manda para a praça pública, quando refere que o PSD e o PS, até me troco, são exatamente a mesma coisa, ou não sendo exatamente a mesma coisa, são coisas muito parecidas, é verdade. Portanto, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E são. E esse é um ponto muito importante. É que o Chega, a não ser que o Filipe Melo já tinha pensado a não ser que tenha 116 deputados, não está à espera que o PS vá votar a moção de rejeição do Chega a seu lado, não é? Esse é um ponto interessante. E a segunda nota, mesmo para concluir, que é para Alexandra Leitão e com o maior espírito democrático possível. Eu acho que é Eles fazem sempre esta questão, o maior espírito democrático possível combater o Chega sem confundir o Chega com o resto da direita. Eu percebo perfeitamente que alguém do Partido Socialista sinta o instinto de combater o Partido Chega, como o Partido Chega de combater o PS. Acho que isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, estar a tentar confundir a extrema-direita com a direita democrática, ou a direita nacionalista com a restante direita liberal, por uma questão de tática eleitoral, eu acho, com todo o respeito ao Alexandre, eu acho isso uma responsabilidade. E eu acho isto ridículo, porque, sejamos honestos, não é? Ideologicamente falando, o partido mais semelhante ao Chega, quer o Sebastião Bugalho goste, quer as pessoas desse partido não gostem, provavelmente não gostam, não é? Mas o partido ideologicamente mais semelhante ao Chega é o CDS. A realidade é essa. E, portanto, ver alguém caracterizar o Chega de tal forma pejorativa, tem direito para isso, obviamente, mas é bom relembrar que na matriz ideológica, quando se caracteriza um partido tão semelhante ao seu próprio partido de extrema-direita e o descredibiliza publicamente, em determinado âmbito também estamos a descredibilizar o próprio partido que apoiamos.
A realidade é essa. E, portanto, não me parece muito vantajoso este pânico todo. Porque não nos comparem ao Chega, porque nós somos diferentes. A mim o mais surreal, eu vi isto praticamente quase tudo, isto foi 1 hora de debate, e eu posso dizer-vos que mais de 50% do tempo esteve-se a debater a questão do Chega. É claro que o Chega é um partido importante, é o terceiro maior partido e ainda bem que se fala. Mediatização eu compreendo perfeitamente. Agora, o país tem mais problemas para além daquilo que é a existência do Chega, que a meu ver obviamente não é um problema, mas nos outros pode ser. Agora, o facto do Chega existir não justifica a existência de programas de opinião pública perderem mais de 50% a debater-se isso. Quando os serviços públicos não funcionam, a criação de riqueza é extremamente limitada no país e depois vemos isto, a maior preocupação das figuras do centro em Portugal, quer um bocado mais à esquerda, quer um bocadinho mais à direita, é não serem confundidos com o Chega. Qual dos dois é que é mais diferente, não é? Portanto, parece-me surreal. Porque estamos a dizer aos portugueses que eles são todos iguais, que a direita é toda igual. E não é. E a Alexandra sabe que não é. A Alexandra sabe que o PSD não é igual ao Chega. Pois não, o PSD nem sequer é de direita. A social-democracia nasce de um âmbito de centro-esquerda. Ideologicamente falando, até no século XIX, remonta aos movimentos de trabalhadores numa evolução ideológica do marxismo. Portanto, obviamente que não são iguais. No Parlamento Europeu, os partidos sociais-democratas sentam-se todos na bancada parlamentar do PS. Portanto, claramente que não são iguais. E a Alexandra Leitão sabe disso. Quem leu 2 livros... se calhar um bocado mais, mas quem lê um bocadinho na vida sabe perfeitamente isso. E viram-me dizer, porque alguém usou adjetivos... Que alguém por usar adjetivos, pronto, mais ou menos diplomáticos, está mais próximo do Chega do que distante. Lamento, mas não... Repare, o António Costa no Parlamento, no plenário, a Alexandra está lá sentada, sabe perfeitamente, disse a uma deputada, eu respondo-lhe quando fomos comer um peixinho. E disse... Ele foi, por acaso, isto foi a quem? Não percebi o contexto, se puderem ir nos comentários elucidar-me. Não me recordo disso, mas agradecia. O grupo parlamentar, ou meus meninos, como se eles fossem criancinhas no infantário. Portanto, todos nós sabemos que as expressões mais coloquiais respondeu parte... à Assunção Cristas, lembrando a questão da cor da pele, não sei se... Sim, mas o meu ponto... É a cor da pele dele. Vocês lembram-se disso da Assunção Cristas? O António Costa, a meio de um debate, sobre uma coisa que não tinha nada a ver. Eram uns apoios sociais. Eu já não lembro qual é que era o tópico do debate, mas nem se estava a falar de discriminação. Nem era um tópico assim desses fraturantes. Era uma coisa que já não me lembro qual é que era o tópico em específico, mas não tinha nada a ver. E o António Costa vira-se para a Assunção Cristas, ela diz qualquer coisa, completamente nada a ver com o que ele responde, que eu vou citar agora, e diz... só estás a dizer isso por causa da cor da minha pele. E fica tudo a olhar um bocado para o António Costa do género. Mas porquê? É que não fez sentido. E ele, depois, se vocês virem o vídeo, a cara que o António Costa faz é de género. Depois, se calhar, não faz muito sentido o que eu disse. É que não fez mesmo sentido. Primeiro, a Assunção Cristas não disse certamente aquilo com essa intenção que o António Costa estava a dizer que ela tinha. E segundo, foi só ridículo, dada a conjuntura que se estava ali a viver. Foi um... palhaçada. O meu ponto, Alexandre, o meu ponto é que o trato mais coloquial faz parte do jogo político. Sabe isso melhor do que eu. Ninguém é próximo do Chega por causa disso, não é? Faz sentido comparar o PSD e... Portanto, ninguém é próximo do Chega pelo tato coloquial. Portanto, ao que me parece, é porque como o Chega tem uma comunicação um pouco mais fraturante, ninguém negocia com o Chega, não é? Bom, eu não posso citar aqui o que era dito por determinados partidos à esquerda pelos quais o PS se coligou, mas diziam coisas muito piores aos outros, literalmente. Por exemplo, eu nem posso citar isso, mas lembram-se daquele fantástico slogan do não sei que mais, aos traidores, não é? Eu nem posso dizer isto aqui em vídeo. E, no entanto, andaram coligados a nível parlamentar. Não estou de modo nenhum a apoiar isso, muito pelo contrário, como devem imaginar. Mas, é assim, as coisas têm que ter dualidade de critérios. Ou melhor, não podem ter esta dualidade de critérios. Quer dizer, para um lado funciona a justiça, mas para o outro não. Portanto, há aqui uma certa hipocrisia que tem de ser denotada. Voltando ao início da conversa, comparar o PSD, o CDS, com a direita do Chega. Bom, deixa-me dizer o seguinte, voltámos ao início da conversa, o que significa que eu vou ter que repetir, que me estão a pedir que fale outra vez sobre o que falei no início, quando já foi aqui dito muita coisa que, como imagino, eu também gostaria... Mas pode responder... Pronto, pode ignorar agradeço. Não o farei. Só peço é que não fique outra vez centrada na minha intervenção inicial. Reparem bem o tempo que se perde só para se fazer aqui a distinção, e obviamente que são diferentes. Obviamente que são diferentes, ninguém diz que não. Agora, o argumento de um lado e do outro, de alguém que representa o CDS e de outra pessoa que representa o PS, quase não conlui para dizer não. Reparem como nós todos, neste nosso altruísmo moral, somos tão diferentes deles. Somos tão diferentes deles que não temos nada a ver. E a verdade é que
Não sei se é vantajoso tudo isso. E aliás, e vamos colocar o interesse nacional. Será que as pessoas querem efetivamente estar a perceber qual é que é a diferença minuciosa e ideológica entre o CDS numa vertente democrata cristã ou no Chega numa vertente conservadora populista do novo milénio? É essa a grande preocupação? Bom, não sei. Nós temos das piores políticas fiscais da Europa e a imigração completamente descontrolada. Portanto, não sei, eu acho que era um bocadinho mais interessante o tópico. Eu não disse, nem penso, que o PSD, ou o CDS, ou a IEL e o Chega sejam todos iguais. Nunca disse isso. Mas há aí uma tentativa de colagem, não é? O que não disse isso. O que eu disse foi que, e isto não... Só quero dizer, há efetivamente, por parte da esquerda, exatamente, esta estratégia de narrativa política, como muitas das vezes a direita, cola ao PS, ao PCP e ao Bloco de Esquerda. A realidade é essa, não podemos ser hipócritas. Agora, há uma grande diferença, é que, ao contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, o Chega nunca apoiou um regime ditatorial. O PCP e o Bloco de Esquerda já. O Jerónimo de Sousa desculpou aquilo que era a ditadura na Coreia do Norte. O Bloco de Esquerda andou décadas a apoiar o regime venezuelano. O Chega nunca apoiou uma ditadura. Pode ter os seus defeitos. E as pessoas podem não gostar ou não concordar, isso é irrelevante, mas nunca apoiou uma ditadura. Não é sequer uma análise apenas de Portugal, é que há um movimento europeu que se nota em muitos países europeus, e o Sebastião, que é um analista cuidado, sabe isto, de alguns dos partidos, sobretudo do centro-direita e da direita, que são completamente diferentes, acabarem por, de certa forma, se apropriarem, quer ao nível substantivo, quer ao nível formal, de algum tipo de comportamentos e até de medidas. Eu volto a dar o exemplo da recente lei de imigração em França, exatamente porque entendem que essa é a melhor maneira de combater. O que a Alexandra Leitão aqui está a dizer é que o Macron, para quem não sabe, aplicou uma lei de combate ao excesso, ao descontrole de imigração em França. E o Macron está na matriz liberal. O Macron nem sequer é de direita. O Macron está no centro. Senta-se mesmo no centro, no Parlamento Europeu. Não ele, mas o partido do Macron. E o que a Alexandra Leitão aqui está a dizer é que esses partidos ao centro agora estão a ceder à extrema-direita. Não, não estão. Os partidos ao centro, ou qualquer partido, independentemente de onde esteja, se vê que há um problema de descontrolo em termos do fluxo populacional proveniente do estrangeiro, então que se aplique medidas para controlar esse fluxo populacional. Isso não é ser radical. Isso é analisar determinado contexto, independentemente da ideologia, e dizer, ok, temos aqui um problema em termos do custo de oportunidade e daquilo que é a racionalização do controle fronteiriço. Portanto, há que fazer alguma coisa. O que não é exemplo para ninguém é fazer aquilo que o PS quer fazer, que é venham todos, não há controle nenhum, regulação, nem sei onde é que ela anda, e portanto, isso não me parece exemplar. Portanto, agora vai começar a dizer o quê? Que o Macron é de extrema-direita também? Não sei, já ouvi tudo. Pronto, mas é isto, eu não estou a dizer que são iguais. Nunca ninguém no PS diz que são iguais. Nunca ninguém Todos os no dias Partido Socialista. a dizer Aliás, isso. o António neste momento não é deputado, mas já foi. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata Mas sempre coexistiram consegue muito. reconhecer que, por exemplo, no Parlamento, o Partido Socialista, nomeadamente o Presidente da Assembleia da República, por vezes deu uma atenção excessiva ao Chega? Claro. No meu entender, claro que sim. E foi estratégico. Em termos pessoais, para o próprio Santos Silva, para capitalizar a sua persona política para uma futura eleição a Presidente da República. Bom, e o Chega respondia, não é? Portanto, o Chega também aproveitou o contexto mediático, não é? Mas não era o Chega a provocar. Era o Presidente da República que não cumpria as suas funções de imparcialidade que se devia reger enquanto segunda figura do Estado. Eu vou-lhe dizer o seguinte, todos nós temos estilos diferentes, eu não sei se faria exatamente assim em vários pontos, mas há uma coisa que lhe digo com franqueza, e digo com o Filipe Melo sentado aqui na mesa e sem problema nenhum. Quem já lá esteve sentado antes, não foi o meu caso, mas muitos dos meus colegas deputados e quem está agora sabe bem que é diferente estar no hemiciclo agora. E, portanto, termina aqui. É normal que seja, não é? É normal que seja, porque não me levem a mal, eu aprecio algumas das análises do Sebastião Bugalho e reconheço-lhe qualidade intelectual, mas se esta for a postura do CDS relativamente ao partido de governo, sendo ele o PS, então é normal que não sintam afronta porque não existia oposição. E a que existia era muito fraca, ou muito limitada. Não fala em questão específica do Sebastião Bugalho, mas fala na questão partidocrática dos partidos à direita do PS, que o CDS é de direita, o PSD não. Enfim, meus amigos, sigam-me nas redes sociais, estão aqui, ok? Metam like no vídeo, é muito importante. Subscrevam o canal, também é bastante importante. Partilhem o vídeo com aqueles que conhecem e com aqueles que não o conhecem. E como é habitual, acima de tudo,
cultivem-se e até à próxima.